Vamos lá. Começou com essa imagem, hoje, a nossa história. Vamos começar com essa imagem. Essa imagem é do Mason, que nós mostramos ontem aqui no programa. O Mason, nós mostramos a imagem dele no corredor do hospital. Foi a irmã que resolveu fazer a denúncia. Mandou o vídeo pra gente falando: Buganza, não aguentamos mais. O quê? Isso aí que você tá vendo, pessoas deitadas no chão, pessoas deitadas em cadeiras, em macas improvisadas, sem a mínima condição de estar internado. E de verdade, de coração, 18h30, pode vir para mim, se tiver uma pessoa, num corredor, deitada no chão, uma pessoa deitada no chão, para mim, é motivo da gente fazer reportagem e vai ser. Se eu tiver que brigar por uma pessoa aqui no Cidade Alerta, para ter as mínimas condições de internação, eu vou brigar, mas não era uma. Nós vimos, mostramos e mais vídeos começaram a chegar. Por isso que ontem aqui nós cobramos uma resposta do Hospital Universitário para a gente entender melhor o que está acontecendo, certo? E cobramos uma resposta também do Ministério Público para acompanhar de perto a situação. Pedro Marconi está comigo trazendo as informações e os detalhes direto do Hospital Universitário, que segue super lotado. Infelizmente, Pedro, mas agora com respostas das autoridades. Fomos em busca, Buganza, e tivemos, o que é importante, o esclarecimento para a população da real situação aqui do Hospital Universitário de Londrina, que é referência em tratamento de saúde pública no Paraná. Então, o HU, desde quarta-feira, vem enfrentando uma situação de superlotação. O pronto-socorro ele tem capacidade para 48 pessoas. Só que na quarta, na quinta e hoje, esse número passa dos 100. Hoje, por exemplo, são 122 pessoas que estão no pronto-socorro, quase o triplo da capacidade que essa estrutura ela comportaria. Ontem, por exemplo, eram 135 pessoas. Houve uma diminuição, mas o número ainda é alto. E as ambulâncias que chegam aqui no HU são constantes, como agora. Aqui nós temos 2 ambulâncias e muitas vezes são ambulâncias que vêm de outras cidades da nossa região para trazer pacientes aqui para o Hospital Universitário de Londrina, que acaba sendo referência para uma macro-região que soma aí aproximadamente 90 municípios. Então, se a gente vê também a questão da recepção, a recepção tem poucas pessoas aguardando. Por quê? Porque a situação mais complicada está da porta para dentro, onde nós não conseguimos ter acesso. Ali, por exemplo, nós tivemos, aí depois que as pessoas mandaram, as imagens de gente no corredor, de pessoas aguardando no chão atendimento, mostramos casos de pacientes há mais de 2 dias no corredor esperando ali pela cirurgia ou por outro tipo de procedimento. E aqui acaba acontecendo uma situação que para quem espera é bem complicada. Tem a questão da pulseira vermelha, amarela e verde. Isso vai definir a gravidade ali da situação da pessoa. Lógico, quem está passando mal, ela acha que o dela sempre é o mais grave. Só que quando chega uma ambulância, por exemplo, tem prioridade. E quem está na recepção acaba ficando até que abre vaga. Ou seja, tem gente que chega aqui no período da manhã, mas só consegue entrar, passa pela triagem durante o dia, mas só consegue entrar para o pronto-socorro, por exemplo, para consulta médica, outro procedimento, durante a madrugada ou durante a noite. E hoje nós conversamos com a Vivian Feijó, ela que é superintendente do Hospital Universitário e comentou sobre essa situação e já adianto que ela destacou que isso, infelizmente, é recorrente. Vamos ver. Infelizmente, superlotação faz parte do cotidiano do serviço de emergência. Um hospital do porte do Hospital Universitário, com uma grade imensa de profissionais e de credenciamentos, porta aberta de segunda a segunda, 24 horas por dia, cumpre o seu papel junto com a população. Então, nós não negamos atendimento a ninguém. Nós atendemos a rede de urgência através do SAMU e do SIAT e atendemos a porta. Então, muito do que a gente atende aqui são pacientes classificados como verde, que tem um tempo de espera maior, porque eles poderiam ser atendidos em outros serviços, mas o HU faz o seu papel junto à rede de prestação de serviço do Estado e não fala não para ninguém. Então, essas pessoas ficam, às vezes, acomodadas numa condição de superlotação e devagarzinho nós vamos acomodando a todos, mas elas não deixam de ser atendidas, né? E, infelizmente, existem alguns vazios assistenciais na rede como um todo, ou um especialista ou outro que venha a faltar, e aí
e os pacientes se direcionam para o hospital de alta complexidade. Isso, infelizmente, é rotineiro, né? Não é o ideal para o paciente nem para a equipe de saúde, mas o HU cumpre o seu papel e não vai negar atendimento para ninguém. Estamos abertos 24 horas. Será? 18h35. Tudo bem. É óbvio que nós sabemos que no hospital não é fácil atender todo mundo que chegue. A gente só não pode normalizar uma cena como essa e achar que está tudo bem, não é? Alguém deitado no piso frio tomando soro. Não está tudo bem. Não, por isso que nós fomos cobrar. E cobramos também o Ministério Público, não é, Pedro? Sim, Buganza, o Ministério Público tem uma promotoria específica da saúde e que muitos casos como esse são levados a conhecimento da promotora para tomar algum tipo de atitude. E nós levamos essa situação enfrentada pelos pacientes que procuram o Hospital Universitário de Londrina para a promotora Suzana de Lacerda, ela que cuida dessa promotoria. A doutora Suzana ressaltou que existe um déficit de vagas e o Ministério Público tem acompanhado toda essa situação. Vamos ver com mais detalhes a entrevista. A necessidade de ampliações de leitos na 17ª Regional de Saúde, que engloba aqui Londrina há muito tempo. E nós estamos numa época do ano que normalmente aumenta o número de pessoas internadas em razão da dengue, em razão de questões respiratórias, as complicações que ainda são enfrentadas em razão do Covid, as pessoas que durante a Covid não se trataram de doenças pré-existentes que já tinham. Então, essa situação enfrentada aqui é uma situação que se reflete em outros hospitais também, e nós precisamos ampliar a assistência. É isso que nós precisamos fazer. E é isso. A doutora falou muito bem. Se nós temos um problema, não dá para dizer que todo dia é assim e vai ficar assim. Nós precisamos resolver o problema. Junto à 17ª Regional, junto ao governo do estado, não é? Junto às autoridades, se debater como ampliar o número de leitos, se é questão de orientação das pessoas, como procurar outros hospitais, se em casos mais leves, menos graves, elas podem procurar, por exemplo, uma UBS, uma UPA, orientar essas pessoas. Agora, o que a gente não pode se acostumar a ver cenas como essa, de pessoas deitadas no chão, no piso frio, durante um período como esse de frio, deitados em cadeira, e achar que simplesmente está tudo bem. Por isso que nós cobramos uma resposta aqui da direção do Hospital Universitário, e tivemos uma resposta, e também no Ministério Público, e tivemos uma resposta. E esperamos, na semana que vem, ver um outro cenário do Hospital Universitário. E depois que nós mostramos, a irmã do Mason mostrou... É Mason, né, Lu? É Mason, né? A irmã do Mason mandou a foto do irmão pra gente. Veja só. Que estava deitado no corredor. Agora, graças a Deus, está deitado num leito, que é o mínimo. Que é o mínimo. Não é? Procurar um hospital, estar deitado em uma cama, para poder tomar um soro e descansar e dormir em um quarto, e não em um corredor. E eu repito, se eu tiver que lutar por uma pessoa que esteja no corredor, eu vou fazer reportagem e vou lutar. 18h38. Esse é o nosso papel como imprensa, esse é o papel do nosso Cidade Alerta. Pedro Marconi está junto comigo também, Pedro, porque nós cobramos a promotora Suzana de Lacerda, que é responsável pela área da saúde, e tivemos uma resposta com relação também às cirurgias eletivas, que daí é um outro assunto. A gente sai do assunto pronto-socorro, atendimento de urgência e emergência, para falar de cirurgias eletivas. Só que fomos surpreendidos com a resposta dela, não é, Pedro? Bastante, Buganza. Então a cirurgia eletiva, para quem não sabe, é aquela que não tem emergência. Você marca com antecedência, a pessoa vai, faz o procedimento. Um exemplo, cirurgia de catarata. Nós sabemos que Londrina tem uma demanda grande por esse tipo de procedimento das mais variadas doenças. E até em março, por exemplo, o Ministério Público pediu para o município para ele digitalizar toda essa questão, informatizar, para que as pessoas tenham acesso, por exemplo, o local dela nessa fila de espera pela cirurgia. Mas isso ainda não foi feito. E o Ministério Público também tinha cobrado quais ações o município tem adotado para diminuir a fila das cirurgias eletivas. E segundo a promotora Suzana de Lacerda, passados 15 dias que o prazo venceu, a Prefeitura de Londrina não teria respondido esses questionamentos. Tanto é que o Ministério Público não descarta entrar na Justiça
contra a prefeitura para obrigar o município a dar as informações. Essas mesmas informações foram cobradas também do governo do estado. No caso do governo estadual, foram pedidos aí mais 90 dias de prazo atendidos pelo Ministério Público, e esse tempo também já está correndo, enquanto se aguarda uma resposta definitiva da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos ouvir a promotora Suzana de Lacerda sobre essa questão das cirurgias eletivas. Nós precisamos saber qual é a situação da saúde em Londrina, porque cotidianamente batem na porta da promotoria pessoas que aguardam há muito, mas há muito tempo, procedimentos, cirurgias eletivas, consultas eletivas e o agravamento dessas doenças pela não realização de exames e de consultas. Diante dessa falta de transparência do município, o Ministério Público pensa em tomar algum tipo de medida? Olha, se não houver uma resposta de solucionar essa transparência, o Ministério Público vai judicializar essa situação. Tem um prazo para isso já, doutora? Eu estou analisando a resposta, que eles já estão em atraso para que seja remetida. E, diante da resposta que foi ofertada, pode ser que o Ministério Público tome uma atitude já ou dê mais algum prazo diante do que o Estado sinalizou na CIB dessa semana. 18h41. Pedro está comigo.